Olá, irmãos. É com enorme prazer que mais uma vez eu estou aqui para abençoar a tua vida. E o assunto que nós iremos falar hoje é saia do barco, porque Deus tem novas experiências para nós. Mas esse é um assunto para os próximos segundos. Você que é inscrito nesse canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário. Você que ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição, porque eu creio que Deus irá te abençoar poderosamente. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo de número 26. E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhe falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondendo-lhe Pedro, disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até com Jesus. Particularmente, essa é uma das passagens mais extraordinárias da Bíblia Sagrada. Se você for ler a Bíblia, principalmente nos 4 evangelhos, é natural você ver Jesus ressuscitando mortos. É comum ele curando as enfermidades, paralíticos e cegos. Porém, andar sobre as águas, somente Pedro andou. E nesses dias eu estava na igreja, enquanto o ministério de louvor estava tocando, adorando, Deus particularmente falou algo ao meu coração. Nardo, esteja aberto para viver novas experiências. E diante desta palavra eu comecei a me questionar ou questionar a Deus, perguntando: Senhor, como é possível viver novas experiências? E nesses dias eu tive uma resposta. Deus me respondeu: saia do barco. E é justamente isso que eu quero compartilhar com você. Se você quer viver uma nova experiência com Deus, se você quer ver o seu ministério crescendo, se você quer ter uma nova vida, um novo recomeço, eu te convido a você sair do barco. A Bíblia diz que Jesus estava diante de uma grande multidão. Ele curou todos os enfermos, ele multiplicou pães e peixes. E já era tarde. Ele ordena os discípulos que peguem um barco, atravessem o mar e esperassem ele do outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Só que na 4ª vigília da noite, os discípulos foram pegos por uma grande tempestade. O vento era contrário. E a Bíblia diz que Jesus chega de uma maneira a qual ninguém imaginaria. Jesus vai socorrer ou vai ao encontro dos discípulos e ele chega andando por cima das águas. Ao ver aquela visão, os discípulos ficam espantados e todos dizem: é um fantasma. Porém Pedro, com a sua ousadia, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir até a ti. E Jesus disse: vem. E a partir desse momento, eu quero tirar aqui algumas lições para mim e para você, para que nós possamos aprender ou entender o porquê nós precisamos sair do barco. Eu quero que você comece agora a se imaginar diante de uma grande tempestade, tudo escuro, o vento contrário, o mar agitado. Eu te pergunto, qual é o lugar mais seguro para ficar? Resposta é simples: dentro do barco. E é justamente aonde Pedro não quer ficar. A Bíblia diz que Pedro diz para Jesus: Senhor, manda-me ir até a ti. E Jesus diz: vem. E aqui eu encontro, irmão, coisas extraordinárias que Deus nos revela. Pedro está dizendo: eu quero viver uma nova experiência. Eu quero andar sobre as águas. Porque ficar dentro do barco é muito confortável. Dentro do barco significa a nossa zona de conforto. E quando eu olho para a Bíblia, Deus sempre convidou o seu povo para sair do barco. Ele chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, da tua parentela para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve que deixar tudo para trás e obedecer à voz de Deus, literalmente sair do barco. A Bíblia diz que Elias encontra Eliseu, joga a capa sobre ele
Eliseu entende que ali seria um chamado profético. Ele se despede dos seus pais e ele queima as juntas de boi e segue a Elias, literalmente saindo do barco. Sabe por que muitas das vezes nós não temos experiências extraordinárias da parte de Deus? Porque nós queremos ficar literalmente dentro do barco, onde é confortável. E Deus está nos convidando, saia do barco, meu filho, e vá viver novas experiências. E o interessante é que quando Pedro disse para Deus, Senhor, se és tu, manda-me até a ti. O natural seria Jesus responder, não, Pedro, fica onde você está, que é mais seguro. Mas nós escutamos o contrário. Vem, Pedro. E esse vem significa, venha viver novas experiências. Venha viver uma experiência real diante da tempestade. E a Bíblia diz que Pedro desce do barco e anda sobre as águas. E eu aprendo outra lição. Que quando Pedro avista Jesus andando sobre as águas, ele teria aqui todos os motivos para reclamar da vida, para questionar a Deus, para dizer, olha, diante da tua ordem, nós estamos diante de uma tempestade. Foi para isso que tu nos enviou para este mar. Pedro não perde tempo questionando a ação de Deus ou questionando a ordem de Deus. Muitas das vezes nós perdemos a oportunidade de viver novas experiências, porque é muito mais valioso reclamar, é muito mais valioso questionar a sua ordem. Pedro não faz isso. Para de reclamar da vida. Para de reclamar com Deus por porquê você está vivendo isso. Não reclame. Aproveite e vá viver novas experiências. E interessante é que quando Pedro ele desce do barco, os 11 discípulos ficam dentro do barco. A Bíblia não revela o que os 11 discípulos falaram para Pedro. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você decidir sair do barco, talvez você vai escutar pessoas dizendo, não saia do barco, é muito perigoso fora do barco, porque ninguém quer ver você vivendo novas experiências. Você também pode ouvir pessoas dizendo, vai, saia do barco, e quando você sair, essas mesmas pessoas vão dizer, tomara que ele afunde. Ou você pode ouvir pessoas dizendo, vai, eu estou torcendo por você, eu vou orar por você, eu vou me consagrar por você. O que nós não podemos é aceitar viver uma vida eterna dentro do barco. Deus te convida para você sair do barco e ouvir a voz dele dizendo, vem e ande sobre as águas. A Bíblia diz que depois que Pedro andou, ele afundou. Jesus pegou Pedro, colocou dentro do barco e acalmou o vento e a tempestade. E os 12 discípulos olharam um para o outro e disseram, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Os 12 discípulos tiveram uma experiência extraordinária. Porém, Pedro teve a sua própria experiência. Eu te convido a você ter a sua própria experiência. Para de viver a experiência do outro. Viver a experiência do outro ou contar a experiência do outro é maravilhoso. Mas Deus quer que eu e você tenha a nossa própria experiência. Que essa palavra de confronto da parte do Senhor, ela venha trazer um crescimento na tua vida. Porque Deus, Ele quer que nós vivemos uma nova experiência, porque foi Ele que chamou Pedro. Escute a voz de Deus dizendo, vem, meu filho, venha viver uma nova experiência. Deus nos dá a oportunidade. Se a tempestade chegou até você, não é para te derrubar ou para te matar, é Deus te dando a oportunidade para você romper em fé, para você viver uma tempestade na lógica diferente, para você viver uma tempestade de uma maneira tal que você consiga triunfar sobre ela. Receba essa palavra da parte de Deus, porque eu recebi essa palavra para a minha vida. Eu preciso sair do barco, porque eu preciso viver novas experiências. Em nome de Jesus Cristo, receba essa palavra e vá viver novas experiências com Deus. Diga para o Senhor, Pai, eu estou aberto para viver novas experiências. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém.